Você já se deparou com um trecho nas Escrituras que, mesmo curto, parece abrir uma porta para algo muito maior? Um daqueles momentos que surgem de repente, carregados de mistério, como se uma nova dimensão se revelasse entre as linhas. O capítulo 14 de Gênesis guarda uma dessas passagens intrigantes. Ali, Abraão, recém-saído de uma batalha vitoriosa, com a poeira do confronto ainda grudada em suas roupas, retorna após resgatar seu sobrinho Ló. É nesse instante que um personagem singular entra em cena, um homem sem origem registrada, sem árvore genealógica, sem explicações prévias. Um rei, um sacerdote, um desconhecido vindo de uma cidade cujo nome ecoa através dos séculos, Melquisedeque, rei de Salém. Ele traz consigo pão e vinho. É descrito como sacerdote do Deus Altíssimo. Em Gênesis 14:18, ele abençoa Abraão e também a Deus. Em resposta, Abraão lhe entrega o dízimo de tudo o que possui. E então, tão repentinamente quanto apareceu, Melquisedeque some da narrativa. Não há menção de sua morte, nem despedida, nem túmulo, nem descendentes. É como uma sombra que atravessa a página, mas uma sombra que reflete algo glorioso. A história começa em meio a um cenário de guerra. 4 reis poderosos marcham contra outros 5, alianças se formam e se rompem, cidades são saqueadas, pessoas são levadas como prisioneiras. Entre os capturados está Ló, sobrinho de Abrão, arrastado para um conflito que não começou por ele. O mundo ali parece instável, barulhento, perigoso, um lugar onde quem tem o exército mais forte dita as regras. Quando Abrão fica sabendo que Ló foi levado, ele não se mantém como um espectador distante. Reúne seus homens treinados, uma força modesta se comparada aos exércitos dos reis, e parte em perseguição aos invasores. O texto avança rápido, um ataque noturno, uma emboscada, o inimigo derrotado, os cativos libertados. Abrão vence uma coalizão de reis, recupera todos os bens, traz Ló de volta e resgata as pessoas que haviam sido levadas. Seria fácil interpretar esse momento como um grande feito militar, o triunfo de um patriarca corajoso que ousou enfrentar os poderes de sua época. Ao retornar da batalha, o rei de Sodoma sai ao encontro de Abrão no Vale de Savé, conhecido como o Vale dos Reis. Tudo na narrativa parece preparar o terreno para uma negociação política, uma recompensa pública ou uma demonstração de honra entre governantes. Mas, de repente, sem aviso ou preparação, uma figura diferente surge no cenário. Ele não estava entre os reis em guerra, não havia aparecido antes na história. Não há antecedentes, nem linhagem, nem explicações. É apresentado apenas como sacerdote do Deus Altíssimo, e o leitor sente o peso desse título sem mais detalhes. Em meio a um capítulo violento, Melquisedeque não chega com armas ou soldados, mas com gestos simples e profundos, pão e vinho, palavras de bênção. Ele abençoa Abraão em nome do Deus Altíssimo, dono dos céus e da terra, e abençoa a Deus por ter entregado os inimigos nas mãos de Abraão. Com essa bênção, o significado de toda a batalha é transformado. A vitória deixa de ser apenas um feito humano para se tornar uma ação divina. Em um campo onde reis lutavam e o poder terreno parecia dominar, um sacerdote silencioso aparece para declarar que a verdadeira fonte da vitória era o Deus Altíssimo, que governa sobre todo o conflito, reino e desfecho. Melquisedeque é uma das figuras mais enigmáticas das Escrituras, mencionada apenas 3 vezes em toda a Bíblia. Cada uma dessas passagens funciona como uma janela que se abre para uma realidade mais ampla, acrescentando profundidade e clareza sobre quem ele é e o que seu papel representa. Juntas, essas 3 aparições formam um fio discreto, mas poderoso, que percorre desde Gênesis, passa pelos Salmos e chega ao Novo Testamento, apontando para o sacerdócio eterno de Cristo. A primeira janela é Gênesis 14, onde Melquisedeque surge sem introdução. Após Abrão resgatar Ló e derrotar os reis, esse sacerdote rei aparece, identificado como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele oferece pão e vinho, abençoa Abraão e declara que foi o Deus Altíssimo quem entregou os inimigos em suas mãos. Abraão, por sua vez, lhe entrega o dízimo de tudo. Nesse breve encontro, Melquisedeque é ao mesmo tempo real e sacerdotal, superior a Abraão em autoridade espiritual, mas servindo-o com alimento e bênção.
O texto o apresenta como um sacerdote-rei que está fora das estruturas posteriores do sacerdócio de Israel. A segunda janela se abre no Salmo 110, um cântico real dirigido a um futuro rei, a quem o Senhor chama de meu Senhor. No versículo 4, o tom muda da realeza para o sacerdócio. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, Melquisedeque se torna o modelo de um sacerdote-rei prometido, ainda por vir. Esse sacerdócio é descrito como eterno, diferente do sacerdócio temporário e hereditário da linhagem de Arão. O Salmo une trono e altar, governo e intercessão, usando o nome de Melquisedeque como padrão de um reinado sacerdotal que não terá fim. A terceira janela está em Hebreus 7, onde o autor do Novo Testamento explica o que Melquisedeque sempre apontou. Ele não o apresenta como um rival de Cristo, mas como uma sombra, um tipo, uma figura profética. O texto destaca que Gênesis não registra genealogia, nem começo de dias, nem fim de vida para Melquisedeque, e usa esse silêncio para ilustrar um sacerdócio semelhante ao do Filho de Deus, um sacerdote eterno. Hebreus enfatiza que o sacerdócio de Jesus se baseia no poder de uma vida indestrutível, cumprindo a promessa do Salmo 110:4. Assim, as três breves menções a Melquisedeque se transformam em três etapas da revelação: um sacerdote-rei histórico, uma promessa messiânica e, por fim, a clara manifestação do sacerdócio eterno de Cristo, que transcende todas as ordens terrenas. O próprio nome de Melquisedeque convida a uma reflexão mais profunda. Melqui vem de uma raiz que significa rei, e Zedeque está ligado à justiça. Ele é, por nome, rei de justiça. Sua cidade se chama Salém, palavra relacionada a Shalom, que significa paz ou plenitude. Portanto, antes mesmo de pronunciar uma palavra em Gênesis 14, o texto já entrelaça dois temas centrais da Bíblia, justiça e paz. Ele é um rei associado a ambos e se apresenta na história como um sinal vivo do que significa governar verdadeiramente sob Deus. Os títulos que o cercam são impressionantes. Ele é rei de Salém, mas também sacerdote do Deus Altíssimo. Justiça, paz, sacerdócio, realeza. No Antigo Testamento, esses papéis geralmente são separados. Os reis vêm da linhagem de Davi, os sacerdotes da tribo de Levi, os profetas falam a palavra do Senhor. No entanto, Melquisedeque une o que a história posterior dividiria. Ele é um rei justo, mas quando encontra Abrão, um homem escolhido e abençoado por Deus, Melquisedeque o abençoa, reconhecendo assim a ação divina na vitória de Abrão. Como rei, seria esperado que exigisse tributos ou afirmasse seu poder político sobre um guerreiro vitorioso. Mas ele faz o oposto, serve, abençoa e desaparece. Ele tudo que havia recuperado. Não é um pagamento por serviços prestados, nem um tributo político obrigatório. É um ato de reconhecimento. Abrão entende que a bênção recebida vem de Deus, e que Melquisedeque, como sacerdote do Altíssimo, é um canal dessa graça. Ao entregar o dízimo, ele não apenas honra o sacerdote, mas também declara que toda a sua vitória pertence, em última instância, ao Senhor. Esse gesto silencioso carrega um peso teológico profundo. O dízimo, aqui, não é uma obrigação legal, afinal, a lei ainda não havia sido dada, mas uma resposta espontânea de gratidão e submissão. Abrão não calcula o valor do que oferece, ele simplesmente reconhece que tudo o que possui, inclusive o que acabará de conquistar, vem de Deus. Melquisedeque, por sua vez, não exige nada. Ele abençoa, serve e recebe o dízimo como um sinal de que a autoridade sacerdotal é reconhecida, não imposta. A cena contrasta fortemente com o que viria depois. No sistema levítico, os dízimos seriam regulamentados, vinculados ao culto e à manutenção do sacerdócio. Mas aqui, no Vale de Salém, o dízimo é puro ato de fé, um reconhecimento de que Deus é a fonte de toda a bênção. O autor de Hebreus, séculos mais tarde, destacará esse detalhe para mostrar a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque sobre o levítico. Se até mesmo Abrão, o patriarca de quem descenderiam os sacerdotes de Israel, entregou o dízimo a Melquisedeque, isso significa que o sacerdócio deste último é maior. Não por mérito humano, mas porque sua ordem é anterior, mais ampla e fundamentada diretamente em Deus. O dízimo de Abrão, então, não é apenas um gesto histórico, mas um símbolo profético.
ele aponta para um sacerdócio que transcende as estruturas temporais, um sacerdócio que, como o de Cristo, não depende de genealogias ou rituais, mas da escolha soberana de Deus. A cena se encerra com a mesma brevidade com que começou. Melquisedeque abençoa, recebe o dízimo e desaparece da narrativa. Não há registro de sua morte, nem de sucessores. Ele entra na história como um sinal, um vislumbre de algo que ainda estava por vir. Sua presença é como um eco que ressoa através dos séculos, preparando o caminho para aquele que, um dia, se sentaria à mesa com seus discípulos e diria: "Este é o meu corpo, dado por vós." O pão e o vinho que Melquisedeque ofereceu a Abrão não eram um sacramento, mas carregavam em si o germe de uma realidade maior, a comunhão com Deus mediada por um sacerdote eterno. Abrão, por sua vez, segue seu caminho. Ele recusa os despojos oferecidos pelo rei de Sodoma, dizendo que não tomaria nem um fio, nem uma correia de sandália, para que ninguém dissesse que o havia enriquecido. Sua recusa não é apenas uma questão de integridade, mas uma declaração de confiança. Ele não precisa dos bens deste mundo, pois sua riqueza vem do Deus que o chamou. E assim, entre a bênção de Melquisedeque e a recusa aos despojos, Abrão reafirma sua identidade como um homem de fé, cuja vida não se define pelas conquistas terrenas, mas pela promessa divina. O encontro no Vale de Salém, então, não é apenas um episódio isolado. Ele é uma janela para o coração de Deus, que, desde o início, planejou uma redenção que não se limitaria a um povo ou a uma época. Melquisedeque, com seu sacerdócio sem genealogia e sua bênção sem explicações, é um lembrete de que o plano de Deus sempre foi maior do que as estruturas humanas poderiam conter. E Abrão, ao responder com fé, torna-se um exemplo de como o povo de Deus deve viver, não como quem busca acumular, mas como quem reconhece que tudo pertence ao Altíssimo. Tudo. Nesse momento, o homem de fé, que se tornaria o pai de muitas nações, coloca uma parte de seus despojos nas mãos de outro, reconhecendo uma autoridade espiritual superior à sua. Esse dízimo é um ato visível de entrega. Abrão não paga um imposto a um senhor da guerra nem negocia termos com um superior político. Ele responde a uma bênção sacerdotal com uma expressão concreta de honra. A 10ª parte que oferece é um símbolo, apontando para além dos próprios bens materiais. Ao dar uma porção daquilo que poderia testemunhar sua força, Abrão declara que a vitória não teve origem nele. Pertencia ao Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, como Melquisedeque acabará de proclamar. O dízimo deposita essa confissão aos pés do sacerdote que a pronunciou em voz alta. Hebreus 7 reflete sobre essa cena e extrai seu significado. Ele nos lembra que o menor é abençoado pelo maior. Melquisedeque abençoa Abrão, e Abrão entrega o dízimo a Melquisedeque, a ordem importa. A bênção flui do maior para o menor. O dízimo flui de quem reconhece esse maior para aquele que o representa. Abrão não é diminuído nem envergonhado por isso. Pelo contrário, seu ato de honrar o sacerdote designado por Deus revela a profundidade de sua fé. O homem que creu nas promessas de Deus também se submeteu à obra presente de Deus por meio de um rei sacerdote que nunca havia encontrado antes daquele dia. Sob essa luz, o dízimo em Gênesis 14 é um ato de adoração. As mãos de Abrão entregam o que seu coração já havia rendido, o crédito, a glória e o direito de definir o significado daquela vitória. Ele não se apega aos despojos como prova de sua própria grandeza. Coloca uma parte deles nas mãos de Melquisedeque como testemunho de que está sob a bênção e autoridade do Deus Altíssimo. Abraão sabia diante de quem estava, um verdadeiro sacerdote do verdadeiro Deus. Seu dízimo se torna uma poderosa imagem inicial de lealdade ao Deus que concede a vitória e estabelece o sacerdócio que aponta para Cristo. A Escritura frequentemente descreve o Antigo Testamento como um lugar de sombras, eventos reais, pessoas reais, instituições reais que, no entanto, apontam para algo maior. Melquisedeque pertence a essa categoria. Sua vida, conforme registrada na Bíblia, é como uma sombra projetada na página. Os contornos são nítidos o suficiente para serem vistos: um rei, um sacerdote, um homem de justiça e paz. Mas a substância que lança essa sombra é o próprio Cristo. Melquisedeque abençoa Abrão em nome do Deus Altíssimo, mas Cristo redime. Ele derrama seu sangue,
carrega o pecado e nos reconcilia com Deus por meio de sua morte e ressurreição. Gênesis chama Melquisedeque de sacerdote do Deus Altíssimo. Hebreus leva esse título a sério e mostra como Cristo o cumpre e o supera. Melquisedeque surge como sacerdote sem explicação e serve sem nenhum registro de nomeação pela lei. Em contraste, Cristo é declarado sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque ocupa o ofício em um momento da história. Jesus o ocupa para sempre. Melquisedeque intercede com bênção por Abrão. Jesus intercede continuamente por seu povo à destra do Pai. O rei sacerdote do Antigo Testamento mostra como é um homem que se coloca entre Deus e outro, mas Cristo é o sumo sacerdote final e perfeito, que não precisa de sucessor. Quando Melquisedeque encontra Abrão, ele traz pão e vinho, dons de refrigério e símbolos de comunhão após a batalha. Quando Cristo reúne seus discípulos na noite em que é traído, ele também toma o pão e o cálice de vinho, mas preenche esses elementos com significado explícito: isto é o meu corpo. Este é o meu sangue da aliança. Melquisedeque oferece um simples sustento, Cristo oferece a si mesmo como sinal de uma nova aliança, selada por seu próprio sacrifício. A sombra nos mostra um rei sacerdote colocando pão e vinho diante de um servo cansado, a substância nos revela o Filho de Deus dando-se como verdadeiro alimento e verdadeira bebida para a vida do mundo. Hebreus observa que o sacerdócio de Melquisedeque aparece sem registro de começo ou fim. A Escritura silencia sobre seu nascimento e morte, e esse silêncio serve como imagem de um sacerdócio que não depende de genealogia. O sacerdócio de Cristo, porém, não apenas não tem registro de começo, como não tem fim. Ele morreu e ressuscitou, e porque vive para sempre, tem um sacerdócio permanente. Melquisedeque entra em cena nas Escrituras uma vez e depois desaparece da narrativa. Cristo entra na história, realiza a redenção e permanece como nosso sumo sacerdote para sempre. A sombra passa, a substância permanece. À luz de Cristo, cada linha da breve história de Melquisedeque encontra seu verdadeiro significado.